Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou a Andréa Neves, apresentadora do programa Qualitar aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós temos um profissional renomado, pneumologista, Dr. Ciro de Castro Boto. Já nós retornamos aqui e vamos conhecer um pouquinho mais sobre as doenças que mais afetam o nosso aparelho respiratório, nossos pulmões e ter várias outras orientações e dicas com esse profissional que nós tanto admiramos. Já voltamos. Em sua nova coleção, a Disarme vem trazer esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, né? O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultraleve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Voltamos aqui nos estúdios com o Dr. Ciro de Castro Boto. Seja bem-vindo, Dr. Ciro. Muito obrigado, Andréa. Eu que agradeço o convite de poder participar nesse seu programa e poder conversar um pouquinho sobre pneumologia, as doenças respiratórias, a nossa Santa Casa de Franca. E como é bom a gente ter essa oportunidade, né, doutor, de poder orientar, né, o pessoal de casa, falar um pouquinho das doenças, né, que atingem, né, os pulmões, falar desse excelente trabalho do Grupo Santa Casa de Franca. Mas antes, eu gostaria muito de saber, conhecer um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória aí na medicina. Conta para nós. André, eu sou nascido em Franca. Eu saí de Franca para estudar em 1974, né? Retornei em 1984 e fiz faculdade de medicina na Faculdade de Medicina de Catanduva, uma faculdade que me orgulha muito pelo nível de ensino que presta até hoje. Fiz residência de clínica médica na Faculdade de Medicina de Catanduva e depois fiz especialização em pneumologia no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. E terminando minha especialização, voltei para Franca. E em Franca eu comecei minha trajetória como pneumologista, que já tem aí 37 anos de chão rodado na pneumologia francana. Nós falamos, quem não conhece o Dr. Ciro, né? A maior parte fala, não, Dr. Ciro, conheço o Dr. Ciro, né? São anos aí de trabalho, né, doutor? São anos de trabalho e são anos de trabalho numa especialidade que medicina é uma profissão milenar. Eu costumo dizer que a pneumologia é uma especialidade jovem, né? A pneumologia começou mais ou menos na década de 1930. E de lá para cá que a pneumologia foi crescendo, hoje é uma especialidade já bastante estruturada. E quando eu cheguei em Franca, a pneumologia tinha muito pouco espaço ocupado, né? Então, eu me orgulho muito de um trabalho que foi feito de
ocupando os espaços da pneumologia, até que a pneumologia em Franca hoje fosse uma especialidade reconhecida, com demanda própria, às custas de um trabalho muito grande que a gente fez de divulgação da especialidade pela própria importância que ela tem. Doutor Ciro, fala da sua atuação, né, na Santa Casa de Franca como diretor clínico, né, do grupo. Bom, a função do diretor clínico é uma função de preservar a ética médica e preservar a boa prática médica. E a gente acaba sendo um elo muito grande entre o corpo clínico da Santa Casa e a administração da Santa Casa. Então a gente tem um trabalho muito de parceria com a administração da Santa Casa. Hoje trabalhar como diretor clínico da Santa Casa se tornou muito mais fácil, né? Porque a Santa Casa é um hospital que cresceu muito tecnicamente, eticamente. Então assim, é um trabalho hoje que é mais um trabalho de manutenção do que um trabalho de tentar reestruturar alguma coisa. Corpo clínico totalmente estruturado, um corpo clínico que tem toda essa demanda dele. Hoje, com a parte de ensino da Santa Casa, isso progrediu muito, né? Então a Santa Casa progrediu em termos de assistencialismo, em termos de tecnologia. Então, assim, e esse trabalho é um trabalho diário que a gente tem dessa inter-relação, um trabalho de alerta ao corpo clínico, né? Mas é um trabalho hoje bem tranquilo pela qualidade que a gente tem. Então, hoje no ensino, doutor Ciro, o senhor está à frente ali com os residentes, né, que se falam, seriam os residentes, né? Como é que é esse... A Santa Casa de Franca, ela tem uma história de ensino já de longa data. A Santa Casa, ela foi campo de estágio, há muitos anos ela é campo de estágio para enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia. Em 2007, a gente começou a estruturar o trabalho de residência médica na Santa Casa. Então, nós já temos aí hoje 13 anos de residência médica na Santa Casa de Franca. Nós temos hoje alguma coisa perto de 60 médicos residentes que trabalham conosco aqui, que estagiam conosco aqui. De alguns anos para cá, a gente começou a ser hospital de ensino para as duas faculdades de medicina de Franca. Então, o internato, que é o 5º e 6º ano da Faculdade de Medicina da Unifran e da FACEP, são feitos dentro da Santa Casa, nos campos de estágio nosso. E em 2014, nós fomos credenciados pelo Ministério da Educação como hospital de ensino. Então, assim, isso foi um progresso da Santa Casa nesse sentido, e a gente hoje se sente bastante orgulhoso disso, porque a gente já tem residentes nossos trabalhando em outros locais, como médicos referenciados. A gente tem alunos nossos que estão progredindo para residências médicas de alto nível. Os nossos residentes passando para residências de especialidades em grandes hospitais, na USP, na Unicamp, na Escola Paulista de Medicina. Então, assim, isso traz um resultado para a Santa Casa muito bom em termos de ensino. E o ensino trouxe uma melhoria da qualidade de assistência à população de Franca muito grande. Porque nós que trabalhamos com os residentes, nós que trabalhamos com os internos, a gente tem que estar se atualizando, tem que estar melhorando a nossa capacidade para poder transmitir o melhor para eles. Isso reflete no atendimento à população. Nossa, que maravilha. E até, inclusive, em relação aos atendimentos de Covid, tem aí uma certificação também, né? Um reconhecimento de ser a que mais atendeu pacientes com Covid no estado de São Paulo, é isso? Bom, a Santa Casa, quando surgiu a pandemia da Covid-19, a Santa Casa se estruturou muito bem para isso, criou um setor próprio para atendimento de Covid. E a gente sabe hoje que a Santa Casa de Franca é o hospital filantrópico que, dentro dos filantrópicos, mais atendeu Covid no estado de São Paulo, com resultados bastante interessantes. Os nossos resultados foram muito bons. Graças a Deus, hoje a Covid é uma doença que já está um pouco mais controlada, o número de internação já diminuiu, a mortalidade já diminuiu aqui na nossa região. Ainda tem alguma coisa de Covid, ainda não é hora da gente se desarmar, né? Então a gente precisa manter os cuidados contra a Covid, para se prevenir da Covid, mas os nossos resultados foram fantásticos. Doutor, não tem jeito, às vezes, né, nós estamos aqui hoje com um pneumologista tão renomado, e não tem jeito a gente não fazer aquela perguntinha, né, sobre a Covid, a ação dela nos nossos pulmões, né? Fala um pouquinho sobre a Covid. Bom, Covid é uma doença de transmissão essencialmente respiratória, né? Alguma coisa de contato, hoje a ciência já mostrou que a transmissão por contato é menor. O que realmente pesa muito na transmissão da Covid é a transmissão respiratória. E o vírus se instala no pulmão e, assim, com grande comprometimento pulmonar.
leva o paciente a insuficiências respiratórias importantes, pacientes necessitam de ventilação mecânica, intubação orotraqueal com ventilação mecânica, e as sequelas que a Covid pode deixar no pulmão, né? Então a gente tem algumas sequelas como bronquiolite, pneumonia, organização, fibrose pulmonar, embolia pulmonar extremamente frequente da presença da Covid-19. Então assim, o comprometimento do trato respiratório realmente é muito intenso e invariavelmente acaba levando o paciente a óbito. Então assim, o trabalho em cima da parte pulmonar do paciente é muito intenso. Doutor, e uma curiosidade, assim, para poder entender um pouquinho mais sobre a hora que é necessário entubar. Explica um pouquinho desse processo para a gente e o tempo, né? O aparelho respiratório, a função principal dele é fazer a troca gasosa, né? Então, o oxigênio que a gente respira e a eliminação do gás carbônico, isso é a função básica do trato respiratório. Com o comprometimento da membrana onde é feita essa troca, pela Covid-19, essa troca começa a ficar prejudicada. Então, assim, é possível a gente manter o paciente fora de intubação orotraqueal e ventilação mecânica até um certo grau de insuficiência respiratória. Quando isso começa a colocar a vida do paciente em risco, a gente vai para a ventilação mecânica, que na verdade, a grosso modo, estaria substituindo a função pulmonar. Até que a gente consiga ir tratando o paciente, recuperando a função básica do pulmão e poder tirá-lo da ventilação mecânica, né? Tá. Então, na verdade, a ventilação mecânica tem essa função de manter essa estrutura, o funcionamento da troca gasosa até que o pulmão se recupere. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos aqui com o Dr. Ciro Boto, mas antes eu tenho uma convidada aqui que vai deixar um recadinho para você, que é a Joana da Zimmer Modas. Tem novidades. Olha, o look de toda semana que me deixa mais linda é com a Joaninha da Zimmer. Seja bem-vinda, Joana. Isso mesmo. Muito obrigada, Andréia, pelo convite. Muito obrigada por essa parceria. Você toda semana está mais linda ainda com os looks da loja, né? Te deixa muito elegante, muito linda mesmo. Obrigada mesmo, viu, por essa parceria. E eu que agradeço, viu? Ficar com estilo, né? Com moda e estilo é com vocês lá. Fala das novidades da loja para esse final de ano. Isso, nós temos muitas novidades agora, né, para as festas de finais de ano agora. Temos muitos looks maravilhosos para vocês, para todas as ocasiões, para todos os estilos, para todos os biotipos, nós conseguimos atender. E a novidade nesse mês de novembro é que nós vamos fazer uma pré-black, né? Então nós vamos estar assim com desconto em até 50% em peças devidamente selecionadas. E esses descontos estão imperdíveis, sabe, Andréia? Assim, 50%. Eu consegui também comprar algumas coisas com desconto bacana que eu vou estar repassando para as nossas clientes, porque esse mês de novembro já virou uma tradição, né? De ter descontos especiais. Então, todo mundo procura. Quem que não gosta de uma promoção, né? Então, nós também estamos nessa. A partir do dia 3, a gente vai estar com esses descontos na loja. Vale a pena vocês entrar e conferir. E a novidade também, Andréia, é que a gente está com o delivery também. Então, se a cliente não quer ir na loja, se ela quiser que a gente faça uma malinha, nós fazemos uma malinha de acordo com o biotipo dela, montamos os looks certinho e elas experimentam no conforto da casa delas. E depois a gente passa, a gente recolhe e é super bacana. Mas a gente tem muito prazer também em receber elas na nossa loja, tomar um cafezinho, bater um papinho, né? Nossa loja é um ambiente assim muito agradável, então muito bacana mesmo. E realmente, atendimento perfeito, um ambiente muito gostoso. E você sai de lá com o seu look novo. Isso mesmo. Com moda, né? Com estilo. É com a Joana da Zimmer. Onde fica a loja, Joaninha? A Zimmer hoje ela está na Avenida Major Nicásio, 2194. Mas vocês também podem chamar a gente pelo WhatsApp, que é o 91783938. E também pelo Insta, né? Que é @zimmer.oficial. Chame a gente, que a gente marca um horário com você, a gente manda a malinha e acolhe vocês com muito amor e com muito carinho e com muito estilo. Zimmer Moda, sua moda, seu estilo. O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Você tem dor nas costas? No quadril?
ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos aqui nos estúdios da Nova Canal 26 com o pneumologista Dr. Ciro de Castro Boto, onde ele vai continuar falando para nós aqui sobre as doenças respiratórias, inclusive sobre a DPOC. Vamos lá, doutor, fala para nós sobre essas doenças. Bom, a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença que tem uma mortalidade muito alta, tem uma morbidade muito alta, ela causa um prejuízo muito grande para a qualidade de vida do paciente. É uma doença intimamente relacionada com a poluição indoor, a poluição do cigarro principalmente, a população outdoor, que seria uma população da queima da biomassa, que é um pouco menos longe da gente aqui em Franca, mas o cigarro especificamente. Ela tem dois componentes que as pessoas às vezes confundem um pouco, que é um componente de bronquite crônica e um componente de enfisema pulmonar. Portanto, enfisema pulmonar não é doença. Enfisema pulmonar é um componente da doença pulmonar obstrutiva crônica. Invariavelmente, essa doença ela aparece no indivíduo em média 20 anos após ele ter iniciado o hábito do tabagismo. Então, vai alterando a estrutura do trato respiratório até que essa doença se instale e comece a sintomatologia. O sintoma principal da doença pulmonar obstrutiva crônica é a sensação de falta de ar, especificamente aquela falta de ar que o paciente faz quando ele faz algum tipo de esforço. Então, eles chegam para a gente contando que há 2 anos atrás eu trabalhava 10 quarteirões da minha casa, eu ia a pé e aí eu comecei a sentir cansaço para chegar. Tá. De 2 anos para cá, eu comecei a ter que parar no meio do caminho para descansar um pouco para depois chegar. E agora eu não consigo ir mais a pé, eu tenho que ir de carro, porque senão eu não consigo chegar no meu trabalho a 10 quarteirões. Então, é um sintoma de falta de ar relacionado ao esforço com piora progressiva. Tá. Até que o paciente vá ao ponto de ele não conseguir andar dentro de casa e a necessidade de usar oxigênio, reposição de oxigênio suplementar, para poder se manter um pouco melhor e manter a qualidade de vida dele um pouco mais aceitável. Acompanha essa sensação de falta de ar uma tosse produtiva, com uma expectoração, um catarro claro, principalmente de manhã e à noite, e tudo isso com pioras progressivas. Se o paciente continua fumando, essa piora é mais rápida. Se ele para de fumar, mas não busca tratamento, essa piora continua num ritmo mais lento, mas ela continua piorando progressivamente até que leva o paciente a óbito. A doença pulmonar obstrutiva crônica está programada para 2025, que está chegando aí, a ser a 4ª causa de morte no mundo, de 4ª ou 3ª causa de mortes no mundo. E é uma doença extremamente subdiagnosticada. A gente vê muitos pacientes com DPOC já com doença avançada e que ainda não tem diagnóstico, né? Então, assim, é preciso que o paciente que tenha história de tabagismo ativo ou parou de fumar nos últimos 15 anos, que tenha falta de ar com esforço ou que tenha tosse produtiva todo dia, ele precisa procurar um médico para que faça o diagnóstico ou afaste a possibilidade de que esses sintomas e essa história dele esteja relacionada à doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que gera muita internação hospitalar, gera aposentadorias precoces por incapacidade física, mortalidade precoce. Então, ela traz um dano para a vida pessoal, ela traz um dano socioeconômico para a população, para o país. É uma doença que tem um impacto muito grande na vida do indivíduo, na vida social, na vida econômica, de toda sorte, e que precisa ser diagnosticada precocemente. Hoje nós temos medicações, tratamentos
extremamente favoráveis à melhora de qualidade de vida do paciente, a diminuir o ritmo de progressão da doença, a evitar risco futuro de mortalidade, de exacerbações frequentes. Então, assim, existe tratamentos hoje, é uma doença, como o próprio nome diz, é uma doença crônica, que, portanto, não tem cura, mas é uma doença que, parando de fumar e fazendo o tratamento adequado, a gente consegue controlar a doença e manter a doença um pouco mais estável. Dar uma qualidade de vida para essa pessoa. Dar alguma qualidade de vida para essa pessoa. Né? Os tratamentos são medicamentos, são... Hoje a gente trabalha com a doença pulmonar obstrutiva crônica com medicação, nas doenças respiratórias obstrutivas principalmente, que é a DPOC e asma. A gente trabalha muito com medicação inalatória. Então hoje nós temos sprays dosimetrados com medicação inalatória. Nós temos dispositivos com medicação em pó que o indivíduo inala e tem ação diretamente no pulmão. Com isso a gente consegue trabalhar com doses muito pequenas de medicação que age especificamente no foco que ela tem que agir, que é dentro do pulmão, e com muito menos efeitos colaterais. Porque eu não preciso daquela absorção do trato digestivo, o medicamento circular para o organismo todo para depois agir no pulmão. As drogas inalatórias agem diretamente no seu local onde deve realmente agir. Então isso diminui os efeitos colaterais que o paciente poderia ter. Outra coisa que a gente tem usado muito na doença pulmonar obstrutiva crônica é a reabilitação pulmonar. É uma fisioterapia específica para o paciente que tem esse tipo de doença, que a gente trabalha muito a musculatura da cintura escapular, a musculatura da cintura pélvica, e com isso a gente consegue fazer o paciente ter uma melhor dinâmica para caminhar, para ter as suas atividades e não ficar muito parado, muito restrito por conta da sua doença. Então, na verdade, o efizema ele não tem cura, só tem esses tratamentos paliativos para dar uma qualidade de vida melhor, não é isso? Para dar uma qualidade de vida melhor. Esse tratamento, além de dar qualidade de vida melhor, ele controla a doença, ele diminui o ritmo de progressão. Porque como ela é uma doença progressiva, ela vai piorando até levar o indivíduo à morte. Quando ele para de fumar e trata, eu consigo jogar essa curva mais para diante. Então o indivíduo tem mais sobrevida com mais qualidade de vida. Que maravilha. E vamos falar um pouquinho também, explica para nós sobre a pneumonia, né? Que todo mundo fala. O que é a pneumonia? Como que ela se dá? Pneumonia é uma doença infecciosa que compromete o pulmão. Ela pode ser causada por vírus, então nós temos as pneumonias virais. Pode ser causada por bactérias, que são as pneumonias bacterianas, que normalmente são as mais graves, né? Uhum. A pneumonia também das doenças infecciosas é talvez a doença infecciosa mais grave, porque de todas as doenças infecciosas é a que mais mata, e é uma doença bastante frequente. É tão frequente que as pessoas às vezes minimizam a importância da pneumonia. Ah, não, é só uma pneumonia. Não, pneumonia sempre é uma doença grave, principalmente quando ela comete os extremos de idade, quando acomete as crianças e quando acomete os idosos. Esses indivíduos têm um sistema imunológico um pouco mais debilitado e a pneumonia se torna um pouco mais grave nessas situações. São esses indivíduos que mais internam por conta de pneumonia e é nessas duas faixas etárias que nós temos a maior incidência de mortalidade na pneumonia. Então é uma doença importante, é uma doença que precisa ser tratada logo. Os sintomas da pneumonia se misturam muito com sintomas de gripe, né? Tosse, um pouco de expectoração, febre, mal-estar, uma sensação de falta de ar. Quanto mais precocemente esse diagnóstico é feito, mais precocemente a gente inicia o tratamento, os resultados são melhores. E é importante esclarecer essas dúvidas para nós aqui hoje, né? Principalmente, a gente tem dúvidas sobre a pneumonia, como agiu a Covid no nosso sistema respiratório, e as dúvidas também sobre a asma e a bronquite. Explica a diferença delas para nós, doutor. Na verdade, assim, a grande maioria dos pacientes que chegam para a gente com diagnóstico de bronquite, na verdade, é asma. Né? Tá. Asma é uma doença inflamatória, crônica, que também não cura, que cursa com ciclos, né? Então o paciente passa bem um tempo, faz uma crise, passa bem um tempo, faz uma crise. A importância da asma vem de qual é a frequência dessas crises, qual a intensidade dessas crises. E também é uma doença que deve ser tratada o mais rápido possível. Hoje a asma também tem tratamentos de manutenção, que a gente chama, extremamente eficazes. Eles melhoram muito a qualidade de vida do paciente, porque ele para de ter crise de asma, ele para de faltar da escola, a criança para de faltar da escola por conta da asma, o indivíduo para de faltar do trabalho por conta da asma, melhora muito a qualidade de vida e evita uma complicação lá no futuro do asmático, que a gente chama de remodelação brônquica, onde a doença perde essa reversibilidade e ele passa a ter um pulmão que funciona mais ou menos como aquele pulmão da DPOC, obstruído o tempo todo. Então é preciso tratar para evitar esse processo.
Bronquite, a gente tem basicamente 2 tipos de bronquite. A gente tem a bronquite crônica do fumante, que é aquele indivíduo que vai tossir e ter catarro a vida toda, e também é uma doença que não reverte. E a bronquite aguda, que é uma doença infecciosa, bacteriana ou viral também, tal como a pneumonia, com menor repercussão, e que dão sintomas parecidos com a asma, que é o chiado no peito, a tosse e a falta de ar. Bom, então vamos falar assim, quais são então as doenças respiratórias mais fatais, doutor? Bom, doenças respiratórias fatais nós temos algumas importantes, né? Como causa de mortalidade, especificamente a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente já teve a oportunidade de falar alguma coisa a respeito aqui. Pneumonia como doença infecciosa do pulmão, que também tem uma mortalidade importante. Mas nós temos a embolia pulmonar, que é uma doença extremamente séria, que precisa ser resolvida rapidamente, também com índice de mortalidade muito grande. A embolia pulmonar tem índice de morte súbita, pacientes que morrem subitamente, que normalmente as pessoas, morreu de infarto. Tanto desses casos, morreu de embolia pulmonar, e a gente precisa ficar atento a esse processo, né? E existe a fibrose pulmonar, que é uma doença que tem, os estudos sobre fibrose pulmonar são muito recentes, o manejo da doença da fibrose pulmonar é uma coisa muito recente e também é uma doença que inexoravelmente leva à morte, agora já com alguns tratamentos que também estão aumentando a sobrevida do paciente, e é uma situação mais nova na pneumologia que a gente está aprendendo dia a dia com o passar do tempo. Doutor, então, deixa aquela orientação para nós, né? Como que nós podemos prevenir, então? Qual a ação que todas as pessoas devem ter para tratar bem do pulmão, para ter um pulmão saudável, para evitar, né, algum tipo de problema futuro aí com os pulmões? Bom, em termos de prevenção de doença respiratória, a prática de atividade física é uma coisa extremamente importante. Nas doenças infecciosas pulmonares, desde gripe até as pneumonias, principalmente na época sazonal mais crítica, que é de maio a outubro, maio a setembro, evitar aglomerações, evitar locais com muita gente, procurar se hidratar bastante, tomar bastante líquido, respirar um ar mais úmido. A gente tem tido aqui em Franca uns invernos muito secos, isso agride muito o aparelho respiratório. Então, com umidificadores, vasilhas com água no quarto na hora de dormir, tudo isso funciona para poder estar respirando um ar mais úmido e principalmente o abandono do tabagismo e o não início do tabagismo. Isso poupa de muita doença pulmonar. A própria fibrose que eu falei agora há pouco aqui, ela tem uma relação muito próxima com o tabaco, tanto quanto a DPOC, tanto quanto o câncer de pulmão, tudo relacionado ao tabagismo. Então, assim, desestimular o início ao tabagismo e fazer um trabalho específico voltado para quem é tabagista, tentar o abandono. Existe tratamento para isso hoje, existem maneiras de ajudar o paciente a parar de fumar. Então a pessoa às vezes está com dificuldade de parar de fumar, né, doutor? Basta buscar um especialista e ali você vai ajudar, dar todos os caminhos para que ele consiga parar de fumar. Não é isso mesmo? Existe hoje um tratamento específico chamado terapia de abandono do tabagismo, com toda a técnica científica que a gente faz nesse trabalho para ajudar o paciente a parar de fumar. Nossa, e esse trabalho que vocês fazem aqui mesmo em Franca, tem um grupo que ajuda? Como que é? Existem grupos que ajudam e existem tratamentos individualizados que a gente pode fazer no consultório. Né, para poder ajudar o paciente ao abandono do tabagismo. Olha, nossa, dá vontade de ficar o dia todo aqui conversando com o Dr. Ciro, mas o nosso programa já está finalizando. Pessoal, vamos seguir as orientações aí, procurar ajuda. Você que está fumando, quer parar de fumar, vamos procurar um especialista para te ajudar. Dr. Ciro, seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Espero a oportunidade de vir mais vezes aqui e nos orientar, dar essa aula maravilhosa que o senhor deu para nós hoje. Muito obrigada. André, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder estar falando sobre pneumologia, sobre Santa Casa. São coisas que fazem parte da minha vida, então eu tenho muito prazer em falar sobre isso. Quanto mais eu conheço o Grupo Santa Casa de Franca, mais eu admiro, porque eu falo, toda a diretoria, todo, né, o nosso presidente lá, o Tony Graciano, o trabalho de todo corpo clínico, né, equipe técnica, enfim, estão de parabéns, porque cada hora que vem um profissional aqui, que senta aqui, que nós vamos fazer uma entrevista, só tem coisas boas para falar, tem um crescimento, né, inovações, grandes certificações, então é motivo de orgulho para nós. Pessoal, confira essa entrevista completa no nosso canal do YouTube, através das nossas redes sociais. E o programa também é exibido toda sexta-feira, às 20h30, aqui na Nova Canal 26. Programa Qualitar. Oferecimento
Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. E Quântica Solar, já pensou em gerar sua própria energia?